Queridos pais do Senhor Jesus, abramos num texto da palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulos 11 e 12. Pastor Samuel J. Marques, pastora Ana Miriam, mais uma vez minha gratidão por este casal, por esta família, profeta de Deus em nossa geração, um ministério apostólico, pastoral e evangelista. Como é bom sermos impactados pela unção de Deus na vida dos seus servos. Meus irmãos, quem tem o obreiro igual o pastor Denis é feliz. Eu pensei que eu corria, o homem corre mais, mas é com segurança. Eu falei, daqui a pouco a esposa dele briga, parece que ela gosta. Chegamos a tempo e em paz, graças a Deus. Hebreus, capítulos 11 e 12. O capítulo 11 diz, versículos 1 e 2. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Por favor, diga, os antigos alcançaram testemunho. Capítulo 12, por favor. 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Eu vim aqui, irmão, debaixo da palavra de Deus, te ensinar, debaixo da graça de Deus, a não desistir. Tomai o vosso assento. Nós vivemos num mundo quebrado, caído, afetado pelo pecado. O efeito do pecado no mundo, um dos efeitos do pecado no mundo, é o desejo em nós de parar, querer desistir. Quem nunca pensou em desistir, mesmo que de fato não tenha desistido? Na realidade, quando alcançamos a verdadeira fé, sentimos o peso da responsabilidade do que é servir a Deus. E quanto mais eu sei o peso de se servir a Deus, mais difícil é para mim. E quando eu reconheço que mais difícil é, mais dependente da graça eu me torno. Os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tiveram seus momentos difíceis. Eu quero usar 2 exemplos, só para basear o desejo ou as dificuldades que geram desejo de desistência. Jeremias e Paulo. Jeremias, querendo desistir, disse para Jeová: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, e iludido eu fiquei. Até porque Jeremias pregou 40 anos tentando salvar aquele povo do juízo do cativeiro babilônico. Você já se imaginou pregando 40 anos para um público e depois desses 40 anos todo mundo ir para o inferno?
Ele pregou 40 anos para um povo, e depois dos seus 40 anos de pregação, foi todo mundo para o cativeiro. O Senhor me iludiu. Porque às vezes nós pensamos que nós podemos manipular o resultado do nosso chamado. Pensamos que a gente tem dom para nós mesmos. E aí, quando Jeremias diz que vai desistir porque Deus iludiu ele, Deus responde assim. É que às vezes eu dou risada com coisa séria. Deus diz assim: se competindo com cavalo você cansou, se competindo com homens você cansou, imagine agora que eu vou te colocar para competir contra cavalos. O camarada está querendo desistir, Deus diz assim: eu vou aumentar a pressão. Isso quer dizer que não adianta desistir. Porque se você desistir dessa guerra, dessa carreira, dessa corrida, vai ter outra. Vai ter outra. Vai ter outra. E se você viver desistindo, você nunca saberá o que é fé. A não ser que você tenha uma fé nominal de fazer a cruzinha, eu creio em Deus. A vivência da fé é não desistir. O segundo exemplo no Novo Testamento de desejo de desistência é Paulo. Bateu à vontade. Ele sentiu mais forte a dor da responsabilidade de se servir a Deus. E o primeiro texto que ele expressa isso está em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois havia um povo que costumava punir os assassinos de um modo totalmente desumano. Se eu tenho um inimigo e eu matasse o meu inimigo, a punição no meio desse povo era pegar o meu inimigo assassinado e amarrar no meu corpo até apodrecer. O meu inimigo que me ameaçava, me humilhava, está morto, mas está em mim. Acabo morrendo com ele. Paulo faz uma comparação do corpo inimigo com o corpo do pecado, que é o nosso corpo afetado pelo pecado de Adão. Aí ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? O pecado é meu inimigo, eu consagro, eu oro, eu medito nas escrituras, eu clamo, eu jejuo, mas eu sinto a força do pecado em mim. Quem vai me livrar disso? Eu sou miserável, disse Paulo. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. Ele está clamando, gente. Graças a Deus que o bálsamo vem sobre ele. No capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz: para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, ele explica o que é: um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Esbofetear é humilhar. Eu sempre sou humilhado por alguém ou por um espírito maligno, diz Paulo. E ele sabe quantas vezes ele pediu o livramento daquela situação. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Tira esse incômodo que me humilha. Eu pedi, tira de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta. Deus não disse que removeria o espinho. Porque se Deus remove o espinho, ele fica soberbo. Por isso que eu falo o que ele diz no início de suas palavras: para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações. Ele descobriu que aquelas feridas, aquelas humilhações, era para que ele se mantivesse humilde. Então, no dia que ele diz: arranca isso de mim,
Deus diz: minha graça te basta. Basta é, minha graça te é suficiente. Melhor do que eu remover o que te humilha, é eu te dar graça para suportar as humilhações. Mas por que ele não desistiu? Oração. Porque ele disse: 3 vezes orei. Para Timóteo, ele disse: o bom combate eu combati. A carreira eu terminei. Eu consegui chegar até o fim. Eu usei esses 2 exemplos para mostrar a vocês que não é fácil para nenhum homem, mulher de Deus, continuar, avançar no reino. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é firme fundamento daquilo que se espera. Você deseja não desistir, você espera ir até o fim. E a fé te fundamenta nesse desejo. E ele ainda diz no versículo 1, a fé já é a prova daquilo que você nem está vendo. Você ainda não chegou lá. Você nem viu todas as promessas cumpridas. Mas a fé te faz se comportar, vivenciar, como se já tivesse garantia de que nunca desistirá. Mesmo sem saber do amanhã, você se comporta hoje com total certeza que não vai desistir de Jesus. É nesse sentido que ele diz que a fé é prova do que não se vê. Não sei o dia de amanhã, eu sei que terei que vigiar sempre, a gente diz. Só que a fé em mim agora me faz dizer: eu não desisto de Jesus. Aí ele vai usar exemplos para nos instruir. Ele diz no versículo 2: por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Como assim alcançaram testemunho? Eles, pela fé, viveram de tal forma que alguém os elogiou. Alguém deu testemunho deles. Alguém olhou para os antigos aqui são os personagens, os heróis da fé do Antigo Testamento, por isso o autor diz os antigos, os homens, mulheres que estavam debaixo da antiga aliança. Eles alcançaram o testemunho. Nós vamos falar deles, é isso que o autor está fazendo no Hebreus 11. Nós, como igreja, cantamos sobre eles. Nós, pregadores, usamos as histórias deles. É isso que ele está dizendo. Pela fé, eles alcançaram testemunho. Pela fé que os fez não desistir, pela fé que os fez continuar, houveram várias pessoas testemunhando deles. Aí você pode fazer uma pergunta para si mesma, para si mesmo: o que dirão de sua fé amanhã? É claro que vão comparar você no domingo à noite com seu comportamento na segunda. É claro que vão se lembrar você cantando: vou seguir os passos de Jesus. É claro que vão lembrar você cantando: rompendo em fé. E se você parar, que tipo de testemunho darão da sua fé? Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E aí, meu irmão, vem a lavada de testemunhos para nós, de narrativas que nos confrontam. Por isso que Paulo disse aos romanos que as escrituras do Antigo Testamento, as narrativas do Antigo Testamento, são para nos dar esperança. E é isso que o autor aos Hebreus está usando no capítulo 11. Ele está usando uma metodologia de: vou contar a história de humanos como vocês, que venceram por causa da fé, como vocês devem vencer, para ver se vocês se inspiram. Aí ele fala a partir do versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor do que o de Caim. Versículo 5: pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaque, pela fé Sara, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé, e aí vai, Rebeca, pela fé Raquel, pela fé Josué. E ele vai dizendo: pela fé os profetas até morreram.
Isso aqui é muito forte, versículo 33. Pela fé venceram reinos, pela fé praticaram a justiça, pela fé alcançaram promessas. Me ajuda, diga, alcançaram promessas. Então tá, guarda aí, alcançaram promessas. Versículo de número 36. E outros, pela fé, experimentaram escárnios. A fé que só me faz querer promessa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira não me deixa desistir no meio dos escárnios, das zombarias. Pela fé experimentaram açoites. Fé que os fez sofrer pelo Deus que acreditavam. Cadeias, prisões. Aquele já pulou para o Novo Testamento. Pela fé apedrejados. Pela fé cerrados. Isaías. Pela fé tentados. Pela fé mortos ao fio da espada. Como assim, gente? Não parece o tipo de fé que muita gente diz ter cantando ou pregando. Pela fé andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra. Pela fé desamparados, pela fé, vivendo pela fé. E suportaram, continuaram na carreira, desamparados. Não é sentimento, é desamparo. Pela fé viveram aflição. Pela fé foram maltratados. Parece que o nível só está descendo. Mas olha o testemunho que o texto dá deles. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Sabe o que é isso? Deus olhava para o mundo inteiro e dizia, olhando para esses homens e mulheres, Deus olhava para o mundo e dizia, vocês não merecem a presença deles. As dificuldades que esses homens e mulheres enfrentaram pela fé, é porque o mundo não era amigo deles. O mundo não era digno deles. Lembra que você guardou pela fé, alcançaram promessa. Versículo 39. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, todos esses, enquanto sofriam, mas não desistiam, enquanto sofriam, continuavam cantando e pregando, enquanto sofriam, continuavam servindo a Deus, obtiveram testemunho. Ou seja, as pessoas olhavam e diziam, é mulher de Deus, é homem de Deus, é um exemplo para mim, me inspira a continuar na caminhada. Todos esses pela fé, tendo tido testemunho, agora, versículo 39, não alcançaram a promessa. Uns pela fé alcançaram a promessa, e outros não alcançaram a promessa pela mesma fé. Por quê? Porque a verdadeira fé não me capacita apenas a ter, mas também a ser. Se eu quero uma verdadeira fé apenas para ter, eu não serei. Mas se eu busco em Cristo uma fé para ser, eu também terei. Mesmo não alcançando a promessa, continuaram na fé. Deu para me entender que foi tudo pela fé? Diga amém. Vamos ironizar um pouquinho, rapidinho. Olha a repetição é rápida, em tom de ironia, me entenda. Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Moisés, Davi, Josué. Só os fraquinhos, né? Então me ajude. Venceram pela fé. Continuaram por causa da fé. Pergunta assim, o que isso tem a ver comigo, pastor? É o que o autor faz no capítulo 12. Ele pega os leitores do texto, escute-me, ele pega os leitores do texto e traz para a história. E diz assim, capítulo 12. Portanto, sendo assim, por causa disso, nós, galeria, nave, tribuna, que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, eu pensava que as testemunhas aqui são os seguidores do Instagram, os netcrentes, os youtubobos.
e os irmãos que gostam do meu ministério. Eu pensava que as testemunhas aqui eram meus filhos. Papai, estou te vendo. Se o senhor orar, eu oro. Se o senhor não orar, eu não oro. Eu pensava que essas testemunhas aqui eram meu pastor. Onde você está? Onde você vai pregar? Que dia você chega? Eu pensava que essas testemunhas aqui são os meus alunos. Não são. Quem são as testemunhas? Só os fraquinhos. Noé, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, José. É eu estar pregando aqui com o bispo Samuel Ferreira me ouvindo pregar. É eu estar pregando aqui com quem me formou em teologia me ouvindo pregar. Testemunhas além do meu tempo. Consegue me entender, gente? Olha a imagem que ele nos coloca. Ele diz assim: rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está te colocando dentro de um estádio olímpico. E ele diz assim: você vai correr. Se prepara que você vai correr. E você está dizendo: eu vou ser crente, eu vou conseguir, eu vou fazer a obra, eu vou obedecer. Esse ano eu não assisto novela, eu vou até o fim. E você diz: eu vou assumir a minha carreira, eu vou até o fim. Aí de repente, o treinador fala bem assim: olha quem está te vendo. Aí tu olha para o lado: tá, Abraão, tô de olho, hein? Bora, tem que renunciar, hein? Eu deixei Isaac no altar, e aí? Aí Sara olhando para as irmãs: tô de olho, hein, miga? Tem que respeitar o coroa, hein? Honrar a família. Tô de olho em tu, vaza. Imagine quem está te olhando. Abel, na hora da oferta: tô de olho, hein? Eu dei o melhor. Bora, avança. Davi te vendo enfrentar seus gigantes. Acerta a pedra, hein? Tô de olho, é no nome dele. Tô te vendo, bora pra cima. Você está entendendo o que é que o autor está fazendo com a gente? As histórias desses homens fazem com que você se sinta visto. Por isso que ele conta a história no 11 e diz: são testemunhas, estão te vendo. Ou seja, cada vez que você lê o Antigo Testamento, ele está te lendo. Não é só você que lê a Bíblia, é a Bíblia que te lê. Não é você que lê as histórias desses homens, são as histórias desses homens que te leem. Então, é como se eles estivessem olhando para nós na arquibancada. E a gente tem que participar de uma corrida. E eles estão dizendo: eu venci pela fé. O outro diz: eu venci pela fé. A outra diz: eu venci pela fé. Te impulsionando a vencer, dependendo de Deus. Aleluia! São as testemunhas dizendo assim, ó: vale a pena. Vale a pena, Abel, vale. Ele me defendeu. Vale a pena, Noé? Vale. Minha família entrou na arca. Vale a pena, Abraão? Vale. Deixei a casa de papai, mas me tornei pai da fé, pai de Isaac, pai da promessa, pai das 3 maiores religiões do mundo. Vale a pena. Monoteístas, vale a pena. Vale a pena, Josué? Vale a pena. Eu me submeti ao ministério de Moisés e assumi a liderança e coloquei o povo na terra prometida. Não desista, eles são testemunhas. As escrituras só têm as histórias desses homens para nos dizer: são testemunhas que venceram pela fé. E você não vai vencer pela sua força, você não vai vencer pela sua capacidade, você só vai vencer pela fé. Tá bom, então já que eles estão olhando para nós, isso aqui eu tenho que avançar, né, pregador dos Hebreus? Mas para correr bem, você tem que deixar, versículo 1, todo o embaraço e pecado. Por que ele não fala assim, ó: deixa o pecado e avança? Não, você não vence na corrida da fé. Você não chega até o fim se você não consegue deixar embaraço e pecado. Porque tem coisa que não é pecado, mas é embaraço.
Não é pecado você assistir uma série na Netflix, mas te embaraça quando você prefere a série do que a leitura da palavra. Não é pecado ter relacionamentos com os irmãos, termos amigos, amizades, mas é um embaraço quando os homens têm preferência, quando as pessoas tomam o lugar de Deus. Não é pecado fazer a obra, mas a obra pode me embaraçar. Quando muito conectado a ela, eu não oro mais. E aí eu entro numa trabalholatria. Eu penso que estou adorando, mas eu estou idolatrando o meu ministério. E ele diz assim: para você não desistir, para você vencer pela fé, você precisa deixar todo o embaraço. Só que quando ele vai falar do pecado, ele destaca: e o pecado que tão de perto nos rodeia. O corredor, ele precisava deixar todo o embaraço e correr livre. E ele diz assim: deixe também o pecado que tão de perto te rodeia. Irmão, só te tenta o que está próximo. Repito, só te tenta o que está próximo. Você lembra de Eva e do fruto? A distância de Eva para o fruto foi de uma mão estendida. Davi e Batseba, a distância foi de um olhar. Josué e a capa babilônica, a distância do pecado que estava perto, rodeando, foi a mão estendida. E Jesus no deserto, Mateus 4, como que o diabo tenta Jesus? Ele diz assim, ó: transforma estas pedras, não aquelas, mas ele diz estas, porque só tem capacidade de te tentar o que está próximo. E na nossa geração, o pecado tão de perto nos rodeia, está bem aqui, na palma da mão. E se você não deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia, você não vai vencer pela fé. Você vai cair, você vai desistir, você vai retroceder, você não vai alcançar testemunho. Só que agora ele eleva o nível. Lembra da pressão de Deus em Jeremias? Você competindo com homens se sente cansado. Imagine quando eu te colocar para competir contra cavalos. Por quê? Olha o que o autor faz com a gente. Quem é atleta sabe disso. Quanto mais ele vai crescendo, mais os desafios aumentam e sua capacidade de conquista também aumenta. É por isso que às vezes suas provas são maiores do que as provas dos outros. Porque quem enfrenta o que ninguém enfrenta vai chegar no nível de vitórias que poucos conseguirão chegar. Então, olha o que ele faz no versículo 2. Eu vou fazer uma pergunta, fica comigo por favor. Vocês estão cansados igual eu, então bora lá. As testemunhas, esse tipo de testemunha que o autor coloca olhando para a gente se imaginar eles olhando para nós. Essas testemunhas intimida, sim ou não? Sim. Aí tu tá aqui, ó. Rapaz, eu pensei que eu era crente. Ó quem tá me olhando, Abraão. Rapaz, eu pensei que eu era crente. Ó quem tá me olhando, Moisés. E aí, meu irmão, você está aqui, ó, tá bom, se vocês venceram, eu também venço. Só que o autor diz assim: não é para olhar para eles. Eles não são o exemplo máximo, eles não são o exemplo perfeito. Então a gente chega no fim fazendo o quê? Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador. Toda corrida tem início, autor, e toda corrida tem um final, consumador. Ou seja, ele está dizendo, não é para olhar para quem tem mais fé do que você. E quando você está se empolgando, eu vou focar em quem tem mais do que eu. Deixa eu escolher um personagem preferido. Abraão, Abel, aí a irmã, Sara, Rebeca, Raquel. Aí o autor diz, Nananina não, é todo mundo humano, falho, caído, pecador, dependente da graça.
Se focar em homens que tiveram fé, você pode até começar, mas você não chega no fim. Para chegar no fim, você não tem que ficar focado em quem tem fé. Para chegar no fim, você tem que focar no Criador da fé. Por quê? Porque se eles tiveram fé, eles receberam de alguém. Abraão teve fé, mas não é o autor da fé. Davi teve fé, mas não é o autor da fé. Então o texto está dizendo que tem alguém para você olhar, para você enxergar. E tem mais, quando ele diz assim, olhando para Jesus, escute-me, eu prometo que não vou alongar-me. Quando ele diz no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ele está dizendo profundamente, você vai entender isso no texto. Ele está dizendo assim, ó, enxergue a vida na perspectiva de Cristo. Porque na perspectiva de Abraão, eu estou com Sara, mas se surgir H, é nós. Na perspectiva de Isaac, papai mentiu, então eu também pode. Na perspectiva de Davi, misericórdia. E de Jacó. E de Sansão. Está tudo aqui nos heróis da fé. E aí? Olha, eu quero ser como Abraão. Aquele que entregou Isaac ou que se deitou com H e que mentiu com o nome de Sara. Olha, eu quero ser como Davi, o que derrubou o gigante ou que caiu com Seba. Olha, eu quero ser como Moisés, o que negou ser chamado filho da filha de Faraó ou que feriu a rocha quando Deus mandou tocar. E que não pôde entrar na terra prometida por ter desonrado o nome de Deus. O que o texto está dizendo é, não foque em quem teve mais fé. Foque no autor e consumador da fé, porque só Ele é perfeito, só Ele é grande, e a força que você precisa não vem do nome de Abraão, de Isaac, Jacó, Davi, Moisés, vem do nome de Jesus. Aleluia! Se você orar, Abraão não vai te ouvir. Mas se você orar, quem deu fé a Abraão vai te dar fé, vai sustentar a sua fé. Olhe a vida na perspectiva de Cristo. Então não é que o texto está mandando você sair daqui assim, Jesus, cadê tu? Não, olhar para Jesus é enxergue a vida como Ele enxergava. Está no 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Eu sei que vocês já ouviram sermões. O último que eu ouvi pregar sobre cruz, e fala, e destaca os horrores da cruz, foi o pastor Gilmar Fiuza. Então, principalmente, acho que ele pregou essa mensagem nos Gideões, eu estava lá. O horror da crucificação. Se você também já estudou soteriologia ou a vida de Cristo, você sabe o horror de uma crucificação. Aí o texto diz assim, olha para Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que estava proposta, suportou a cruz. Ele só suportou a cruz porque tinha uma alegria proposta. Gostei do meu Deus. O texto está dizendo que Jesus olhou para a cruz. Sim ou não? Suportou a cruz. Só que ele olhou para além da cruz. E além da cruz, aqui eu vou ilustrar, o pai mostrava para ele a igreja perdoada. Mostrou a igreja lavada. Mostrou você vencendo o pecado. O pai mostrou para ele. Aleluia! Então ele diz, eu vou suportar a cruz, porque tem uma alegria que está me sendo proposta. É como se o pai estivesse dizendo, eu te faço uma proposta. Você não desiste na cruz e eu te dou esse povo. Você não desiste na cruz e esse será o resultado. Então ele suporta a cruz, olhando para a alegria que lhe estava proposta. É por isso que você tem que olhar para Jesus. Vou facilitar. Imagine você se formou em medicina. Legal. E aí
já está rico, está rica, ô glória, aleluia. E agora, eu vou para uma nação pobre, numa tribo ou numa ilha onde tem o povo doente. Aí você chega toda empolgada. Gente, eu vim cuidar de vocês, eu vim curar vocês. Gente, eu vou deixar vocês top, tá, gente? Aí o povo: te conheço? Quero não. Não, meu remédio é bom, eu sou experiente, eu vou curar todos vocês. E o povo: quero não. Sai fora. Lá ele: não te conheço. Sai. Como você ficaria? Como você ficaria? Eu vi o T-R-I-S-T-E. Como você ficaria? Uai, você foi lá ajudar, curar, e o povo te rejeitou. Agora se imagine sendo essa mesma pessoa, e esse povo que antes rejeitava, diz: eu creio, eu quero, me examina, me cura, me trata, me limpa, me refaz, me perdoa, me restaura, me levanta, me fortalece, faz tudo novo em mim. Pergunta: como você ficaria? É isso que Hebreus está dizendo. Você alegra Jesus quando você vem para Ele quebrado e diz: me cura. Você alegra o médico quando você diz: caí, pequei, me sujei, me lava. Como um homem, como verdadeiro homem, a alegria dele aumenta em te ver perdoado, porque a intenção do autor aos Hebreus é dizer que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos salvar, sim ou não? Sim. Então Jesus te vendo, buscando nele perdão, alegria, paz, vida eterna, ele se alegra, porque são doentes reconhecendo que só ele tem a cura. Como verdadeiro homem, ele aumenta a alegria, mas como verdadeiro Deus, não tem mais como aumentar a alegria. E o que ele faz? Transborda. Não só a cura dele te alcança, mas a alegria dele recai sobre você. Mateus 25, 21. Entra, servo bom, entra no gozo do teu, na alegria do teu. Olha o que Jesus está dizendo. Quando você me encontrar na glória, você não vai entrar na sua alegria, você vai entrar na minha alegria. Isso quer dizer que é Jesus quem vai ficar feliz em te levar para o céu. Agora, irmão, à medida que você vem a Cristo, buscando graça, poder para continuar, isso alegra ele. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. O que é afronta? 2 pontos e eu encerro. Afronta é desprezo. Então Jesus desprezou o desprezo. Tem gente que ama o desprezo, só pode. Por quê, pastor? Porque toda hora tu fala do desprezo. Porque tu printa o desprezo. Porque tu sonha com desprezo. Tu perde o sono por causa do desprezo. Tu perde a fome por causa do desprezo. Tu não quer mais cantar, pregar por causa do desprezo. Nem pro culto mais tu quer vir por causa do desprezo. O desprezo está sendo muito prezado por você. Jesus não desprezou o desprezo. Isso é fé. Ana, oi, eu tenho filho, você não tem.
Ana despreza o desprezo e vai para o templo orar. E Deus dará a ela um filho que é profeta, juiz e sacerdote. O irmão de Davi olhou para ele e falou assim: seu coração é mau, por isso que você está na guerra. Davi diz assim: o que eu fiz agora? E se afasta dele. Aí quando chega diante de Saul, Saul diz assim: você é menino, olha o tamanho daquele gigante. Aí Davi diz: se eu matei urso e leão, eu matei ele também. Aí quando Davi está no meio dos soldados: você derrubar o gigante? Sim, não é de graça não. Não. Se eu derrubar o gigante, eu vou casar com a filha do rei? Vai. Vou ganhar ausência de imposto? Vai. Então eu derrubo. Desprezou o desprezo. E Jesus indo para a cruz, as mulheres gritando e batendo no peito. Jesus parou e disse: não chorem por mim, chorem por vós e vossos filhos. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, jamais tu irás para a cruz. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E Judas, pensando que estava no controle, Jesus olhou para Judas e disse: o que tiver de fazer, faz. E em João 10, quando os homens estavam tramando a morte dele, ele se ergueu e disse: a minha vida ninguém tira de mim, sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Ele desprezou o desprezo. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Despreze o desprezo. Mas tem uma coisa que você não pode desprezar para você chegar até o fim. E você vai ficar em pé para eu orar por você. Versículo 2. Desprezou o desprezo. Versículo de número 5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Pode ficar em pé. Bora lá? Vem comigo. Desprezou o desprezo. Ficou feio. Desprezou o desprezo. Versículo 5 diz: não despreze a correção do Senhor. Para você chegar até o fim, me escute por favor, você precisa aprender com quem foi até o fim. Para você chegar até o fim, você precisa olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, que te capacita a chegar até o fim. Terceiro, para você chegar até o fim, você precisa saber que Jesus se alegra em te ajudar. Não se perde, por favor. Quarto, para você chegar até o fim, você precisa desprezar o desprezo, porque era assim que Jesus fazia. Quinto, para você chegar até o fim, você não pode desprezar a correção. Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Já percebeu que a gente dá moral para o desprezo e despreza a correção? E o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui, nessa palavra: o desprezo é para te derrubar, a correção é para te levantar. A correção do Senhor vem pela nossa liderança eclesiástica, familiar. A correção do Senhor vem pelas disciplinas da vida. Deus só disciplina o filho que Ele ama. Você tem que examinar a sua vida e saber se você não está em disciplina do papai. Se Deus está corrigindo alguns excessos, pecados, erros, é porque Ele só disciplina quem Ele ama. Agora, uma coisa eu lhe digo para o seu consolo: você não está debaixo de juízo. Ele não coloca filhos debaixo de juízo. Ele coloca filhos debaixo de disciplina. E o texto conclui dizendo: depois da disciplina, você gera fruto pacífico de justiça. O que é o fruto de justiça? Relacionamento correto com os homens e com Deus. Esse é o resultado quando você aceita correr a carreira do Evangelho. Vamos falar com o papai. Senhor, obrigado pelas testemunhas que as Escrituras Sagradas
trazem a nós. Mas obrigado pelo autor e consumador da fé, que não nos deixa desistir. Essa família vai continuar de pé. Esse ministério vai continuar de pé. Os planos do diabo serão frustrados e os planos do Senhor serão realizados. Essa moça não vai desistir da vida. Esse rapaz não vai desistir da vida. Essa mulher vai continuar lutando, porque o autor da fé está sarando a fé, está aumentando a nossa fé. Se tem alguém aqui debaixo da disciplina do Senhor, eu te peço, traz o consolo. Se tem alguém aqui debaixo da repreensão, eu te peço, traz o consolo. Dá graça a Jesus, para que esses crentes saiam daqui mais firmes, convictos do que o Senhor tem para a vida deles. Nos ajuda a amar o que o Senhor ama, se alegrar com o que o Senhor se alegra e se entristecer com o que o Senhor se entristece. E assim nós vamos evitando as disciplinas e vamos correndo a carreira que nos está proposta. Amém, queridos? Você orou comigo, irmão? Estamos no domingo, numa Assembleia de Deus. Então eu preciso fazer um apelo. Eu preciso perguntar: onde está você que se afastou do Evangelho? Ou onde está você que nunca confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador? A gente quer orar por você. Essa é uma igreja evangelista. E eu preguei uma mensagem sobre o autor da fé. Só Jesus pode te atrair à presença dele com fé. Mas a igreja pode te chamar para orar por você, independente de como esteja a sua fé. Eu quero orar por você, que não é evangélico, que não é evangélica, que está afastado, que está afastada. Eu quero orar por você aqui na frente antes de entregar o microfone. Quando você começar a sair do seu lugar, alguém vai te acompanhar e nós vamos orar por você. Saia do seu lugar. Eu quero orar por você agora. E quando eu digo eu quero, a igreja inteira está falando comigo. Nós vamos orar por você. Você que se afastou do Evangelho, ou você que nunca entregou sua vida, nunca confessou Cristo como único Senhor e Salvador, nós vamos orar por você. Vem cá, moça, vem cá, rapaz, vem cá, casal, vem cá, mulher. Em pleno domingo, eu acredito que vai ter pessoas nessa condição aqui hoje e a gente precisa orar por vocês. Para onde vocês se movimentarem, eu vou olhar para lá, irmão, e a igreja também. Se você estiver na galeria, a gente espera você descer. A gente quer orar por você. Isso, essas plaquinhas já indicam isso. Queremos orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar. A gente vai orar por você. A igreja vai me ajudar. Chama essa pessoa que está do seu lado. Vem com ele, vem com ela. Venha. A gente vai orar por você. Se não tiver, eu entrego o microfone agora. Mas se tem, eu quero orar por você. A desistência da vida não pode continuar no seu coração. O desejo de desistência da vida, desistência de sonhos, desistência de planos, da vida com Deus, não pode permanecer nos corações. Tem uma pessoa na live. Irmã, volta aqui. Irmã, tem o que na live? Uma pessoa aceitando a Cristo. Uma pessoa confessou Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador na live. Aleluia. Por favor, isso, pode vir. Os irmãos podem me ajudar a orar por essas pessoas. Será que ainda temos mais pessoas? Deus não marcou essa noite em vão. Deus marcou essa noite com um propósito de falar ao seu coração. Eu não preguei apenas a servos de Deus.
eu preguei também a quem está fora dos caminhos do Senhor. O desejo de desistir vem em todos, pois todos nós estamos em um mundo quebrado pelo pecado. Mas a igreja é o alívio de Deus para a nação. E é por isso que eu disse que a igreja vai orar por você. Ah, não creio, é o tipo de fé que você tem, fé ferida. Mas pela oração da igreja isso pode ser transformado agora. Isso vai ser transformado agora. Tem mais alguém? Eu insisto porque eu sei que o diabo insiste em te destruir. Eu insisto porque eu sei que o diabo insiste em te matar. O diabo insiste em te levar para o inferno. E a igreja, enquanto o diabo é teimoso, a igreja é perseverante. Vem para Jesus. A igreja é a única representatividade legal de Deus na terra. A igreja vai estender as mãos. E em nome do autor e consumador da nossa fé, haverá cura, restauração, transformação, pelo poder do nome de Jesus. Não resista se hoje ouvirdes a voz do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus está quebrando cadeias nesses cultos aqui na Adebras Itapevi, irmãos. Vidas estão sendo libertas. Hoje já não foi diferente e não será com essas pessoas. Isso, a igreja estende as mãos, por favor, como já está fazendo. Pai, sem a fé que vem do Senhor, sem a atração do Espírito Santo, ninguém chegará aos seus pés. Para isso o Senhor estabeleceu a igreja na terra. Ore, igreja. Jesus, essas pessoas precisam de um toque do Senhor na alma. Essas pessoas precisam do toque do Senhor na mente. Essas pessoas precisam de uma restauração de dentro para fora. E essa palavra sobre a fé que nos faz avançar, a fé que nos faz continuar, se torna realidade na vida dessas pessoas quando elas recebem o autor e consumador da fé como único Senhor e Salvador da vida delas. A igreja adora com as mãos estendidas, confiando no único Senhor e Salvador. E no interior de cada uma dessas pessoas há um agir do Espírito Santo. É pela autoridade que há no nome de Jesus que nós clamamos. É pela autoridade que há no nome de Jesus que nós pedimos. Restaura a família, Jesus. Restaura o ministério. Restaura a unção. Que todo o embaraço e o pecado que tão de perto os rodeia seja quebrado, lançado para longe. E o Espírito Santo faça a obra completa da regeneração. Em nome de Jesus.